Hoje falaremos do armamento do exército francês, ou l'Armée de Terre Française. Como é sua história? Quais armas eles possuíram? E qual foi o desempenho dessas armas no início da Segunda Guerra Mundial? A história do exército francês remonta à Guerra dos 100 Anos, que duraram, na verdade, 116 anos. E ao longo dos anos, l'Armée de Terre Française foi se modernizando e se adequando às épocas. É importante relembrar agora como esse exército desempenhou seu papel na Primeira Guerra Mundial, pois desse momento até a Segunda Guerra Mundial teremos uma ideia de como eles galgaram a sua trajetória. Ao contrário da lenda generalizada, o exército francês no início de 1914 não era uma instituição onde reinavam a calma e a serenidade. Durante anos, as crises e as dificuldades multiplicaram-se, complicando particularmente o recrutamento. No entanto, esse exército venceu no Marne, em setembro de 1914. Desde julho de 1911, o general Joffre foi nomeado chefe do Estado-Maior e vice-presidente do Conselho Superior de Guerra. A sua missão era preparar-se para uma guerra, já que a crise de Agadir tornara isso possível. Ele combinou as responsabilidades de tempos de paz e de guerra para o exército de campanha, mas a autoridade sobre as direções militares do ministério e sobre as fortalezas lhe escapou. No entanto, os primeiros asseguraram a gestão de pessoal e, em particular, para as armas apreendidas, onde havia oficinas, arsenais e orçamentos próprios, enquanto os segundos permaneceram, mesmo em tempo de guerra, sob as ordens do ministro. Perante essa situação, que só começou a melhorar nos meses que antecederam o conflito, os anos de 1911 a 1914 foram marcados por um dos mais importantes esforços de adaptação e modernização da história militar francesa. Mas era necessário o teste de mobilização para a guerra, para restaurar os laços, tanto internos como externos, que asseguravam a coesão do todo. Durante vários anos, a questão do salário e das condições de vida dos suboficiais e dos oficiais subalternos tem sido debatida publicamente. E na primavera de 1913, vários jornais próximos do Estado-Maior colocaram esse assunto na primeira página de vários números. As análises se sucediam sob a assinatura de generais da segunda seção e de parlamentares renomados, mas o assunto só começou a encontrar resposta um ano depois. Da mesma forma, questões de vestuário, alimentação, bônus de campanha e mais, genericamente, todas as questões ligadas à vida cotidiana, causaram inúmeras insatisfações que o prestígio relativo do uniforme já não era suficiente para compensar, tal como os condenados, cidadãos de segunda classe, enquanto a República continuava a proclamar que detinha um papel essencial no lugar da formação moral e cívica dos jovens recrutas. E também era necessário que o Ministério da Guerra aumentasse o número de circulares até o outono de 1913 para lembrar que as classificações não deveriam ser estabelecidas com base em relatórios relativos à vida privada. Embora essa organização geral não tenha sofrido alterações significativas antes da Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial, os esforços de modernização e racionalização desejados por Joffre começaram a dar frutos e transformaram os grandes comandos em etapas sucessivas. A infantaria e a cavalaria viram a criação de empresas de metralhadoras e ciclistas, engenharia e especialidades de construção, ferroviária, telegrafia e comunicações, e até mesmo balonismo. 5 regimentos de artilharia pesada estavam sendo equipados quando estourou a Primeira Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial. Ainda em seus primórdios, já contava com 23 esquadrões. Todas essas criações levaram a inúmeras mutações, movimentos de pessoal, movimentos de equipamentos, mudanças de guarnições, cujo ritmo era acelerado pelas necessidades ligadas à manutenção da ordem interna, paradoxalmente formadas com base em um recrutamento regional, se não local. As unidades criaram gradualmente raízes no seu ambiente imediato. A presença de soldados fardados era normal na comuna mais pequena, devido à rede extremamente densa no território das guarnições de cerca de 400 regimentos e 50 batalhões, dos quais a infantaria constituía mais de 3/4. E era ainda mais denso nas regiões fronteiriças do norte e do leste, nas grandes regiões fortificadas de Epinal, Toul e Verdun. Várias dezenas de milhares de homens estavam estacionados em municípios onde a maior parte da atividade econômica lhes estava ligada. Ao longo dos anos, as divisões e alguns regimentos eram frequentemente conhecidos pelo nome da cidade onde estavam guarnecidos o quartel-general.
No total, eram cerca de 750 mil homens estacionados na França continental, aos quais se somavam os 65 mil homens do exército da África e da Argélia e Tunísia, parcialmente empregados na pacificação de Marrocos. Dentro de cada unidade, muitas vezes existia uma forte coesão, a tradição republicana, fortalecida desde os primórdios da Terceira República, que levou os oficiais a tratarem os seus homens como soldados cidadãos. Desenvolveu-se toda uma literatura sobre o papel dos executivos na formação moral e cívica dos recrutas. O sentimento de pertencimento a um determinado regimento era mantido tanto pela santificação da bandeira como pelo recrutamento regional acima mencionado. Os dois níveis, o nacional e o local, uniram-se aqui, embora dependendo da história específica de cada formação, o comando procuraria em eventos passados fatores de identificação bordados em letras douradas no emblema regimental. Com a guerra iminente, 3 milhões de reservistas dirigiram-se para os quartéis, onde foram equipados e formadas as unidades. A percentagem de desobediência era extremamente baixa, ao qual atestava a confiança que o país tinha no seu exército. O número de regimentos ativos é complementado e as unidades duplicadas pela criação de um corpo de reserva. Em 2 semanas, ao final de um mecanismo extremamente preciso e quase sem falhas, 3 milhões e 600 mil homens estavam armados, incluindo 1 milhão 700 mil na zona militar. De 1915 a 1917, a guerra foi dura. Os exércitos ficaram atolados nas trincheiras. As tentativas de romper a frente e alcançar a vitória falharam. As hecatombes que provocaram crises de confiança em 1917 e, depois das forças aliadas tomarem consciência da necessidade de combinar fatores tecnológicos e morais para alcançar a vitória em todas as frentes. Já no ano de 1918, foi marcado pelo fracasso das ofensivas alemãs e pela ofensiva final das forças aliadas até o armistício de 11 de novembro. Após uma dolorosa vitória durante o período entre guerras, a França afirmou a sua influência no mundo e o poder do seu império colonial, mas nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, recuou para trás da linha Maginot, e a modernização do seu exército chegou tarde demais. Sabendo disso, vamos às armas que o exército francês utilizou no início da Segunda Guerra Mundial. A arma pistolet automatique modèle 1935 ou pistola automática modelo 1935 foi desenvolvida em 1934 pelo engenheiro suíço Charles Piter, sendo testada pelas autoridades francesas em 1935 e sendo adotada em 1937 com o nome de pistola automática de 7,65 mm de comprimento modelo 1935A. Na mesma época foi adotada a Pied-Meloan a 935, com a qual, em última análise, apenas compartilhava munição e nenhuma peça sendo intercambiável, nem mesmo os carregadores. A produção da PA-35A começou em 1937 na Société Alsacienne de Construction Mécanique, com sede em Cholet, mas de forma limitada, porque os primeiros exemplares entregues tiveram que ser modificados devido aos defeitos de fabricação. Numerosos testes, modificações de peças e testes adicionais tiveram que ser realizados antes da aprovação final, que só veio depois do verão de 1939. Isso atrasou a entrada em serviço e no dia do armistício, em junho de 1940, apenas 10 mil exemplares haviam sido fabricados. Os alemães adotaram essa arma sob o nome de Pistole 625 e mandou entregar um certo número com as letras da série B, C e D e as marcas Waffen. A arma era de aço usinado, carregador em chapa de aço soldada e rebitada. Robusto, fácil de manusear, seguro de operar e bem acabado. Trazia inúmeras inovações, sendo a principal delas a placa removível facilitando manutenção e reparos. O cano possuía 2 espigas de travamento e era articulado por 2 elos em vez do usual. O lado esquerdo da caixa apresentava a marcação do modelo, o número de matrícula precedido de uma letra de série, bem como a marcação da fabricante, Société Alsacienne de Construction Mécanique. Com comprimento de arma de 195 mm, peso da arma de 0,815 kg, com carregador de 8 cartuchos, munição 7,65 por 19,7, velocidade inicial de 305 metros por segundo, com velocidade de disparo prático de 18 a 20 tiros por minuto e a sua distância de 50 metros. Aproximadamente 85 mil unidades, incluindo 23.850, foram entregues às autoridades de ocupação entre outubro de 1940 e abril de 1944. A MAB Modelo D, ou MAB Model D,
era uma pistola policial e de defesa produzida na França em 1933 pela Manufacture d'Armes de Bayonne, que era uma versão ampliada do MAB Model C. O tamanho do MAB modelo D se aproximava do FN de Vandesienne. Era uma arma muito confiável. O exemplar da foto é quase novo, com um cano espelhado com lindos arranhões. O comprimento da arma era de 176 mm, com modo de ação único e segurança para travamento do pino de disparo, com uma munição de 7,65 Browning, peso de 800 gramas, com velocidade de tiro de 213 metros por segundo. Cadência de tiro de 18 tiros por minuto. Era completo, com instruções, estojo de couro e 2 carregadores, e possuía 9 cartuchos Browning 7,65. A nível militar, certos modelos foram populares entre os reservistas nas décadas de 1920 e 1930, equipando exércitos até as guerras de descolonização. Essas pistolas também se tornaram referência de qualidade em termos de defesa, tiro e de polícia. Foi utilizado como parte do exército francês e mais tarde a Wehrmacht teve posse dessas armas, assim como os guerrilheiros do FFI, ou maquis. Essa arma deixou de ser fabricada a partir de 1982, tendo ao todo 200 mil unidades produzidas. Arma Fusil Model 1936, ou no português MAS 36, foi criada em 1936 pela fábrica de armas de Saint-Étienne, ou Manufacture d'Armes de Saint-Étienne. Sua história remonta ao final da Primeira Guerra Mundial, na qual a França decidiu equipar-se com armas de calibre 7,55 mm, substituindo as do calibre 8 mm, muitas vezes obsoleta, nomeadamente o modelo Lebel 1886-93, bem como as armas do sistema Berthier, modelo 07/15 M16 e 1892 M16, que equipou maciçamente os soldados. Embora os primeiros testes do cartucho de 7,55 mm tenham sido lançados em 1924, a munição mostrou-se pouco confiável em determinadas condições de uso e teve que ser modificada. A França decidiu então criar um novo rifle capaz de disparar munições desse calibre, tendo as munições calibre 8 mm mostrando seu limite quando utilizadas em disparos automáticos. Em 1932 foi lançado o primeiro protótipo e o procedimento foi concluído em 1936, data em que foi lançado o novo fuzil denominado MAS 1936. A sigla MAS designa, na verdade, a fábrica de armas de Saint-Étienne. A arma era, na realidade, uma derivada simplificada da Mauser, pelo seu sistema operacional, mas com uma alavanca modificada. Na verdade, esse último poderia dobrar-se completamente para a posição avançada. No entanto, o rifle não tinha trava de segurança. A produção do MAS 36 foi realmente muito lenta. Os rifles antigos foram até transformados para poder disparar o novo cartucho, porque o novo rifle ainda não tinha sido produzido. A França tinha munições novas, que não foram utilizadas. Assim, quase 40 mil fuzis Berthier foram modificados. A produção do MAS 36 só começou realmente em 1938, a um ritmo muito baixo. Apenas 63 mil exemplares foram entregues aos soldados antes da guerra. Finalmente, a França iniciou o conflito com armamento semelhante ao da guerra de 1914 a 1918. Em 1939, poucas unidades estavam equipadas com MAS 36 e nem todas estavam na frente. A arma era de ação única, possuía 5 cartuchos e era um fuzil de ferrolho. O comprimento da arma era de 1.065 mm, peso de 4,260 kg. Cartuchos utilizados de 7,5 por 54 mm 1929C. Velocidade inicial de 865 metros, com alcance útil ao disparar o lançador de granadas de 100 metros antipessoal e 50 metros antitanque, e um alcance útil máximo ao disparar um lançador de granadas de 400 metros antipessoal e 100 metros antitanque. O MAS 36 teve a distinção de ser o último fuzil de guerra de repetição a ser colocado em serviço. Como resultado, a arma apresentava alguns defeitos. A sua configuração geral estava, por exemplo, muito aquém do que se esperaria de uma arma nesse período. A ausência da trava de segurança também a tornava um rifle descompensado em comparação com outras armas, mas isso permitiu que fosse abastecido com munição no último momento. O carregador tinha capacidade reduzida para 5 cartuchos. Várias versões do MAS 36 foram desenvolvidas. O primeiro modelo produzido antes da guerra era reconhecível pelas suas 2 orelhas protetoras,
Foi criado então o calibre de tiro reduzido para mais 38 5.5. A arma permitiu que os recrutas praticassem tiros repetidos. A mais 36 Folding Stock 39 foi adotada pelos percussores dos regimentos de paraquedistas, nomeadamente os caçadores alpinos, e também os grupos de infantaria aérea, em 1939. O cano e a baioneta foram encurtadas. O rifle foi usado pela primeira vez em 1940 em Narvik. O rifle acabou tendo pouca importância durante os acontecimentos de maio e junho de 1940, devido à sua fabricação tardia. No entanto, muitos soldados deixaram sua terra natal nessa altura, levando consigo a sua MAS 36, que se tornou a espingarda preferida das forças francesas no exílio. Na França ocupada, as tropas alemãs apreenderam um grande número dessas armas, que foram reutilizadas e foram renomeadas como Gewehr 252. Após a guerra foi usada também na Indochina e na Argélia, notadamente pelas tropas aerotransportadas, que se beneficiaram de seu comprimento reduzido para fixá-lo na frente dos paraquedas durante as operações. Entre as décadas de 1920 e 1930, no alvorecer da Segunda Guerra Mundial, o exército francês e o Estado-Maior sentiram a necessidade de desenvolver uma submetralhadora com vista à utilização em um combate iminente. Vários protótipos foram desenvolvidos no âmbito do novo programa de armas que visavam modernizar o equipamento francês. E nessa lógica que o MAS 38, ou Pistolet Mitrailleur MA 1938, que foi criado em 1938 pela Manufacture d'Armes de Saint-Étienne, tendo peso de 3,3 kg, comprimento de 623 mm, com alcance de 200 metros e cadência de 600 disparos por minuto, tendo 32 cartuchos e uma velocidade inicial de 350 metros por segundo. Foi utilizada pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial pela milícia de Vichy e pela FFI, ou os maquis. A MAS 38 foi uma submetralhadora compacta de fácil controle. Possuía um modo automático impressionante. No entanto, as tropas do exército francês queixaram-se rapidamente do seu baixo poder de fogo e, além disso, também do seu curto alcance de tiro. Além disso, a produção do MAS 38 foi desacelerada devido ao seu preço. Essa arma também foi amplamente utilizada posteriormente durante a Guerra da Indochina, tendo sua produção interrompida em 1946. A França abordou o tema das metralhadoras no início dos anos 20, mas por muito tempo não conseguiu alcançar os resultados desejados. Outra tentativa de rearmamento do exército foi seu programa de desenvolvimento de vários desses modelos, realizado em meados dos anos 30. Um resultado do trabalho realizado no âmbito desse programa foi uma submetralhadora dobrável em comum chamada ETVS. O projeto recebeu um símbolo em homenagem à organização desenvolvedora, abreviado de Établissement Technique de Versailles, criado em 1933. Além disso, em algumas fontes foram encontradas outras grafias para o nome. É óbvio que isso não interfere na correta definição desse projeto e não o confunde com outros desenvolvimentos experimentais da época. Em configuração de combate, com o carregador aberto e a coronha, a submetralhadora ETVS tinha comprimento de 670 mm, aproximadamente no nível de outras amostras de sua classe. O material dobrado reduzia o comprimento do produto para 420 mm, o que trazia algumas vantagens. O receptor dobrável há uma redução significativa na altura da arma. O desenvolvimento de Versalhes diferiu de outras submetralhadoras dobráveis da sua época em suas dimensões mínimas. A massa das armas era de 3,26 kg. Possuía uma cadência de tiro de 500 disparos por minuto, conforme desejado pelo Exército. Os parâmetros do alcance foram limitados pelas características de um cartucho relativamente fraco, como a velocidade inicial de bala de cerca de 340 a 350 metros por segundo. A nova arma poderia disparar a distâncias não superiores a 150 ou a 200 metros, mas a distância efetiva de tiro era a metade. Uma vantagem definitiva do cartucho longo de 7,65 mm residia no seu menor recuo, o que o tornava mais fácil de segurar a arma e não prejudicava a precisão do tiro. Ainda em 1935 a 1937, as submetralhadoras ETVs experientes, criadas pelos projetistas do Estabelecimento Técnico de Versalhes, participaram do teste de solo. Aparentemente, as primeiras verificações permitiram determinar o leque de melhorias necessárias e dar continuidade ao desenvolvimento do projeto. Dependendo dos resultados de tal refinamento, a arma poderia entrar no exército e ser colocada em produção em massa. Nesse caso, a submetralhadora deveria não apenas mostrar suas vantagens e desvantagens, mas também competir com outras amostras apresentadas por outras empresas de armas.
Segundo alguns relatos, os militares conseguiram familiarizar-se com um novo desenvolvimento nacional e estudá-lo, identificando seus pontos fortes e fracos. Os detalhes dessas classificações são desconhecidos, mas há todos os motivos para acreditar que, em termos de características e qualidades básicas de combate, a submetralhadora ETVS não poderia diferir seriamente de outros modelos de sua classe criados naquela época. A vantagem competitiva poderia ser a possibilidade de uma grande redução do tamanho da posição de transporte, mas essas possibilidades foram definidas nas especificações técnicas. Como resultado, várias novas submetralhadoras poderiam ser dobradas de uma vez. Sabe-se que em 1939 ela não teve uma grande produção devido à guerra iminente para a época, e quando a França caiu em 1940, a Wehrmacht alistou como Maschinenpistole 721. É improvável que os alemães tenham usado essa arma devido à sua baixíssima produção e de um pequeno número de carregadores. Essas unidades foram apreendidas, pelo que se sabe, após o mês de maio, quando os franceses capitularam. A conclusão que chegamos é que essas armas não tiveram uma produção vasta, devido à demora de produção dessas armas. Esse atraso, sem dúvida, prejudicou os soldados franceses em campo de batalha, além da Blitzkrieg, que pela sua eficácia em campo de batalha, pela Wehrmacht, desmoralizou os soldados franceses, os pegando de surpresa. Todavia, a França continuou a lutar. Assim foi na Inglaterra com a França Livre, tendo inúmeros soldados na linha de frente, como exemplo os comandos. Assim também foi os maquis, ou FFI, no caso a resistência francesa. E por mais que não tiveram uma grande participação como os demais, fizeram sua parte, libertando a França em 1944. No próximo episódio falaremos do armamento do exército japonês. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.